Que coisa maravilhosa. Olha lá a comida descendo da boca pro esôfago. Ácido. Intestino, duodeno em ação. Com esse comecinho maravilhoso, então eu dou boa noite a todos vocês. Boa noite, turma! Senhoritas, hoje nós vamos estudar sobre regulação do consumo alimentar. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de vocês na aula. Vimos que começamos a aula de uma forma totalmente diferente, não é? Com música clássica, com a minha voz na cabeça de vocês. E um assunto que é maravilhoso, falar do comportamento que a alimentação nos induz, comportamento alimentar. Regulação desse comportamento, não poderia deixar de citar sistema nervoso. É o sistema nervoso que faz o negócio acontecer. Para começar nossa aula, então, eu tenho algumas perguntas básicas, como por exemplo, erros técnicos, vamos aguardar aqui o slide responder. Por que mantemos constantes quando adultos a nossa massa corporal? É aquela pergunta que não quer calar. Por que quando chegamos a determinada idade não conseguimos mais perder peso? Em que situações esse mecanismo adaptativo é rompido? Ou seja, como que eu consigo parar isso e voltar a emagrecer? Por que a sensação de prazer e a reprodução da espécie estão intimamente associadas ao comportamento alimentar? Estas e outras perguntas nós vamos saber então nessa videoaula. Tudo começou com uma programação metabólica. Alguns autores falam que a época da Revolução Agrícola é considerada como uma época de carência nutricional que gerou uma programação no nosso metabolismo, que a gente já estudou, que é um imprint, que fez com que todo mundo, depois os filhos dessas pessoas, tivessem propensões a determinados distúrbios. Nós vimos, por exemplo, que uma mãe desnutrida, com carência nutricional, vai ter uma criança com maior propensão a doenças metabólicas. Então acaba que todo mundo de alguma forma foi afetado por uma conjuntura da sociedade em geral. Como reverter isso? Retirando esses imprints, essas marcas no DNA, mudando nosso estilo de vida, mudando nosso comportamento alimentar, para alterar então assim as características genéticas. O comportamento alimentar e aí a regulação desse comportamento alimentar é um reflexo da interação de fatores fisiológicos, que são aquelas várias enzimas do sistema trato gastrointestinal, interação desses fatores com fatores psicológicos, porque comer um comportamento psicológico, quando eu penso em comer muito, tem algumas doenças, distúrbios, compulsão alimentar, anorexia, associado a características genéticas e de que forma as condições ambientais, como o meu estilo de vida, como o meu sedentarismo influencia o meu gene, são o que vão realmente indicar como vai ser o meu comportamento, como vai ser então o meu metabolismo por conseguinte. Lembrem-se que durante a fase da gestação e até mesmo da lactação são os chamados períodos críticos do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento. Então ali nós temos que ficar atentos às programações que possam eventualmente ocorrer. O termo chama-se epigenética, nunca esqueçam. A área do nosso cérebro que é imprescindível para o comportamento alimentar chama-se hipotálamo. Mais uma vez, hipotálamo na área, aquele adjetivo que a gente usa para a pessoa amada. Meu querido, você é o hipotálamo da minha vida. E esse hipotálamo, olha só, jovens, eles não possuem apenas uma pequena área, eles possuem vários e vários núcleos. E é lá nesse hipotálamo que nós temos o hipotálamo lateral, chamado de centro da fome.
Isso mesmo, nós temos um centro da fome. Além disso, nós temos o hipotálamo ventromedial, que é considerado o centro da saciedade. Como assim, professora? Existem células, neurônios no nosso sistema nervoso central que estão nessas regiões que, quando estimulados, ou induzem a fome ou a saciedade. Só esses dois lugares, professora? Não. Nucleado aí, associando com a fome. Então, tem várias regiões aqui do hipotálamo que são estimuladas pelo alimento, reguladas. Alguns desses neurônios nessas áreas, por exemplo, no centro da fome, inclui o AGRP. O peptídeo semelhante ao AGUT é um neurônio que, quando ele é ativado por alimento, desperta a sensação da fome. Olha o potencial de ação acontecendo, as sinapses ocorrendo. Da mesma forma, a saciedade, aquele prazer que a dopamina nos dá, ele só é possível devido à ativação de neurônios PONC, promielicortina, no hipotálamo. São os neurônios responsáveis pela saciedade. Você sentir prazer, uma bomba de serotonina, uma bomba de dopamina. Esses e todos os hormônios, peptídeos e qualquer coisa que nos induza a comer, que induza a fome, é chamada de peptídeo orexígeno. E qualquer coisa que induza a saciedade, que te diga pare de comer, chama-se anorexígeno. Nunca esqueça esses termos. Agora, vocês não vão falar, esse é um estimulante do apetite. Vocês vão falar, este é um estimulante orexígeno. Exemplos de alguns estimulantes de curto e longo prazo. Curto prazo, nós temos aqui, por exemplo, a CCK, GLP e PYY, que são peptídeos, pequenos aglomerados de aminoácidos que são liberados pelo intestino, que induzem a saciedade por estimularem neurônios lá no hipotálamo, que inibem a ingestão de alimentos. Outros de longo prazo, leptina, insulina, superamigas, que induzem a saciedade. Quando você come muito, suas células de gordura aumentam porque a glicose vira tri. Seu pâncreas já libera insulina para auxiliar no armazenamento de glicose na forma de glicogênio ou armazenar aqui nessas células. Fato é que esses dois hormônios, eles estimulam juntos regiões do hipotálamo, como o ventromedial, que induzem a saciedade e inibem a ingestão de alimentos. Outro hormônio, que é o oposto da leptina, inclui a grelina. No lugar de produzir saciedade, ela induz a fome. É produzida no estômago, atua no hipotálamo e induz a ingestão de alimentos. Aqui nós temos a ação de hormônios da digestão, que são, portanto, sinais lipostáticos de curto prazo. Por exemplo, a gastrina, ela é produzida no estômago e atua no próprio estômago para estimular a produção de HCl, ou seja, ácido clorídrico, para degradar os alimentos que entram aqui. A colecistocinina é produzida pelo duodeno para estimular o pâncreas, que é um órgão, não se esqueçam, anfícrino. Ele tem uma porção endócrina e exócrina a liberar enzimas endócrinas para a digestão. Além disso, colecistocinina, que pode ser abreviada de CCK ou CCQ, estimula a vesícula biliar a produzir a bile, que auxiliará na emulsificação de gorduras. A secretina também é produzida aqui, no duodeno, no intestino, e ela atua sobre o pâncreas exócrino para estimular a produção de enzimas para a digestão. Um controle neuroendócrino, e aí nós incluímos os sinais de longo prazo, a leptina. Onde ela é produzida primariamente? Tecido adiposo, porque ele incha, cresce de tri, significa que você já estocou o suficiente, tá bom, senão você vai engordar muito. Ele manda mensagem lá no nosso hipotálamo ventromedial e diz, tá saciado, tá bom, tá safe, para, cara. A insulina auxilia a leptina nesse processo, porque a insulina, ela é produzida nas células beta-pancreáticas e induzem a conversão de glicose em ácidos graxos que vão formar os tri aqui nas células adiposas, no tecido adiposo branco.
O tecido adiposo branco é quem vai liberar então a leptina, que aí nós sabemos que é um tecido endócrino. E a leptina lá no hipotálamo paraventricular, ventromedial, estimulará a saciedade. Além disso, a leptina estimulará, via sistema nervoso simpático, células do tecido multilocular marrom. Lembram que ele é energético? Então, produção de calor. E aí vem aquela indução termogênica. A insulina, ela só é produzida porque ela tem estímulos de outros peptídeos, como as incretinas, produzidas no intestino. E essas incretinas a gente pode até fazer análogos sintéticos, medicamentos mesmo, que vão induzir então a perda de peso, jovens. A insulina, ela ajuda o fígado a armazenar glicose como glicogênio, auxilia o músculo a armazenar glicose como glicogênio e auxilia o tecido adiposo a armazenar glicose na forma de triglicerídeo. Nunca esqueçam, tecido adiposo, tecido hepático e tecido muscular são considerados tecido insulino dependentes, dependem desse hormônio. Quando essas células aumentam de tamanho, elas produzem esse sinalizador, a leptina, que no cérebro induz a saciedade. Professora, leptina induz saciedade, mas quem induz a fome? Grelina, que é produzida no estômago. Ela é um sinal de longo prazo que é o contrário da leptina. Obrigada, espero que tenham sanado algumas dúvidas. Logo mais nós teremos uma atividade para vocês, que é um caça-palavras. Vocês têm que responder e enviar até amanhã. Respondam todas as questões, deixem os comentários no vídeo, dê like. E é isso, até mais. Deixa eu desligar aqui. Eu falei até com voz de locutora, né? Cadê a música? Pera aí, deixa eu ver aqui. Uma musiquinha para terminar o nosso vídeo. Olha lá, ó. Ih, cadê a música? Agora vai, ó. Até a próxima.